E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e produção de literatura. E o vídeo de hoje eu quero comentar um sintoma que os escritores contemporâneos acabam carregando, eles são obrigados a carregar esse sintoma, que é a disposição e a luta contra a vaidade. Eu acho que todo escritor de todas as épocas, ele teve que lutar sim com a questão da vaidade. Porém, hoje, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, a luta contra a vaidade está muito intensificada, porque a gente vive numa sociedade do palco, em que todo mundo precisa se mostrar para existir, justamente por causa das redes sociais. O problema é que isso acaba levando os escritores a terem certa insegurança, o que faz com que eles neguem as próprias aspirações. Por exemplo, hoje a gente já tem uma consideração muito forte e muito preocupante da recepção do livro, como os leitores, os possíveis leitores, vão receber aquele livro. Tudo isso vai refletir, claro, na questão da popularidade na obra e como ela vai repercutir nas redes sociais, por exemplo, entre seus amigos. Se repercutir também, porque hoje tem tantos escritores e a concorrência para ser um escritor tá tão grande que é difícil imaginar até que seu livro vá vender. Por isso que os escritores tentam ali se basear naquele feedback imediato que as redes sociais acabam trazendo para eles, como a métrica dos likes, a métrica do alcance, os compartilhamentos, os comentários, ou seja, tudo aquilo que é quantificável, que o escritor consegue perceber que alguém leu ou que talvez tenha lido. E é evidente que quando um escritor, podemos dizer assim, acaba percebendo que certas atitudes que ele toma acabam dando mais visualização, mais comentários e mais compartilhamentos do que ele está produzindo, obviamente ele vai acabar preferindo a popularidade em detrimento da qualidade artística. Acho que outro problema também que a gente tem, que precisa ser diagnosticado, é essa busca obsessiva por originalidade. O mundo contemporâneo, ele está tão saturado das mesmas histórias, dos mesmos reboots, dos mesmos mitos, vamos dizer assim, é sempre Star Wars, é sempre Marvel, é sempre as mesmas coisas. O que faz com que o escritor ele seja obrigado a entrar num universo de tentar produzir histórias originais. É claro que a experimentação e essa busca do autêntico, ela é necessária. Na verdade, ela é super importante. Mas o que é autêntico muitas vezes não é original. Isso já é uma discussão não tão recente assim. Você pega, por exemplo, Shakespeare. Quando ele escreveu Romeu e Julieta, a história ela já existia, ela já circulava por toda a Europa. O que o Shakespeare fez foi escrever a mesma história, mas sobre um novo viés. Enquanto o Romeu e Julieta, o original, ele tinha o objetivo de dizer, olha só, esses jovens desobedeceram os pais e acabaram todos morrendo, obedeça aos seus pais. Na verdade, o Shakespeare quer ir na contracorrente, ele dizendo, esses jovens morreram por causa dos pais. Se os pais não tivessem nutrindo tanto aquela disputa entre os Capuletos e a outra família, eu nem lembro. Mas se os pais não estivessem nutrindo tanto essa briga de família entre a família do Romeu e a família da Julieta, eles não teriam morrido. Eles poderiam viver felizes. Quer dizer, o Shakespeare só reescreveu, né? Ele não procurou ser original. Mas você vai dizer que Shakespeare não é o escritor mais autêntico que a gente tem de língua inglesa. E digo mais. Romeu e Julieta, por exemplo, é uma história que se passa na Itália. E Shakespeare é um escritor inglês. Você vai dizer que Shakespeare não é o maior poeta inglês? Não vai, sabe? Então, essa busca da originalidade, muitas vezes, ela é infundada, porque não precisa disso. A verdade é que não tem como chegar à originalidade. Os estruturalistas, que são uma vertente de estudo que dissecaram a estrutura, vamos dizer assim, do que é um romance, do que é uma obra literária, eles já chegaram à conclusão de que todas as obras são muito parecidas. O que muda ali é o estilo realmente do autor. Pensando num plano mais cotidiano e recente também, você tem um Auto da Compadecida. O Suassuna, ele diz em entrevista que ele não criou nenhuma ideia. Todas as ideias que acontecem dentro do Auto da Compadecida, ele tirou de cordéis e de contos populares. Ele só escreveu o texto. Você vai dizer, por exemplo, que o Suassuna também não é um escritor autêntico. Você entende? Outra coisa que acaba atrapalhando também é essa busca pelas tendências, né? Vamos ver o que está na moda na internet, vamos ver o que está sendo comentado e vamos seguir essas tendências. Que, enfim, eu nem vou perder muito tempo, já está sendo muito criticado. Muitas vezes as obras, isso falando do mainstream, acabam seguindo ideias de direita, ideias de esquerda e acabam não somando positivamente para o âmbito artístico, né?
E se as próprias obras mainstream acabam não lucrando com isso, por que o escritor medíocre brasileiro, eu digo medíocre no sentido de ser médio, de um escritor que não tem nada demais, mas que pode vir a ser um grande escritor, por que esse escritor medíocre vai tentar entrar nesse jogo? E a coisa que mais me irrita, na verdade, é essa promoção da autoimagem. A verdade é que a personalidade, o estilo de vida do escritor é muito mais importante do que aquilo que ele escreve. O artista, ele não quer ser conhecido, pelo menos, porque ele é uma pessoa famosa. Ele quer ser conhecido por causa dessas obras que ele escreveu. Quando o cara lê um livro meu, eu não quero que ele lembre do meu rosto. Mas quando ele lembre do meu rosto, eu quero que ele lembre desse livro. É essa que é a posição do artista. E isso dá um problema muito sério, porque hoje a imagem do autor, ela se sobrepõe à imagem da própria obra literária que ele está produzindo. Quer dizer, a obra literária é como se fosse algo secundário. É óbvio, essa obsessão por métricas de compartilhamento e curtidas, essa quantificação, pode desviar a atenção do que o escritor deveria estar fazendo de fato. A gente não pode ser ingênuo também. É claro que a aprovação social é importante, porque o escritor quer ser lido. Mas a aprovação social também corresponde ao valor comercial que a obra pode trazer. E isso é positivo para o escritor. Afinal, escrever no Brasil é muito complicado. Muitas vezes o escritor tem que financiar a própria obra, ele não vai se pagar só para realizar um sonho, sabe? Então ele tem que pensar comercialmente, ele tem que pensar na sua carreira. E muitos escritores, às vezes, não vão ter possibilidade de pagar 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 22 mil reais, que já me cobraram isso aí para publicar um livro. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Claro que toda essa problemática vai fazer com que o escritor, obviamente, ele vá atrás das tendências, ele vai atrás da aprovação social. Porque o que ele quer ali é só a resposta imediata do público para provar para essas empresas, para essas editoras, que na verdade são só gráficas, que, olha, eu posso vender. Aqui a gente vai entrar num jogo, portanto, de dizer o que nós queremos ser como escritores. A gente quer ser verdadeiros artistas ou a gente quer só vender livros? Porque é uma balança de dois lados. A gente tem o lado comercial, mas também o lado da integridade artística. É claro que para produzir uma obra de arte você não pode sacrificar a sua voz, sacrificar a sua autenticidade em nome de uma tendência momentânea do mercado. E aí a gente fica nesse meio termo, nesse jogo entre eu quero ser lido ou eu quero ser um escritor. Mas eu acho que existe um caminho do meio. Existe uma forma da gente resolver isso, porque é um fato. Se você só querer focar no comercial, você não está fazendo obra de arte. Mas, se você só focar naquela estrutura estética e focar em só fazer obra de arte, você também não vai ser lido. A verdade é que você tem que jogar o jogo do comércio, tem que jogar o jogo do mercado, que não é novo. Desde 1800, por exemplo, Machado de Assis, em alguns dos artigos que ele escreveu, ele já comenta o perigo do mercado para a produção artística. O que o mercado pede é muito diferente do que aquilo que é arte de fato. Mas tem como jogar. Porque, querendo ou não, o mercado ele não está de todo errado. As pessoas querem ler aquilo. E se você oferecer uma coisa que as pessoas não querem ler, não vai vender. Mas como eu já falei o nome do cara aqui, a gente pode pegar, por exemplo, o Machado de Assis, que eu acho que foi o cara que mais jogou conforme a dança. Embora ele ainda tenha demorado um pouco, porque os primeiros romances do Machado de Assis, eles seguem um pouco a vertente da época, da tendência da época, mas as questões, a voz do autor, ela tá ali, embora bastante recalcada. Mas é claro que, a partir do momento que ele lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, irmão, ele despirocou. Na verdade, a voz do autor sobrepujou e foi um sucesso de vendas. Como que isso pode ter acontecido? A verdade é que o Machado de Assis, ele soube brigar muito bem com as vaidades do escritor. Ele soube brigar tanto com a popularidade e soube brigar tanto com a sua integridade como escritor. Que era o mainstream da época, por exemplo, eram os folhetins. Esses romances com capítulos curtos, sempre com ganchos, de histórias de romance muito genéricas e etc. E ele acaba escrevendo histórias de romances, sabe? Essa coisa para engajar a leitura, para o enredo enredar o leitor. Você vai falar que Dom Casmurro também não tem uma história bastante intrigante ali do relacionamento entre o Bentinho e a Capitu. Você vai falar que quando o Brás Cubas começa a se relacionar com a Virgília, a coisa não fica muito interessante. E quando a relação deles acabam, parece que o livro deveria ter acabado. Você não percebe que ele usa a ferramenta do comercial, do mainstream, para chamar a atenção, para vender. Só que, quando você pega Dom Casmurro, você percebe que ele está ali meticulosamente criticando
a aristocracia escravocrata brasileira. Isso também é muito presente, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em Yaya Garcia já dá pra ver também. Ou seja, ele utilizou-se da forma do folhetim, do romance romanesco mesmo, mas para criticar severamente a sociedade. O que faz com que um leitor menos crítico acabe lendo e gostando, porque ali tem o enredo que ele quer, tem as aventuras amorosas que ele espera quando pega um romance, mas ao mesmo tempo um leitor crítico, um escritor que manja, vai ler aqui e vai falar: Machado, você está dizendo outra coisa. Essa noção também dos capítulos curtos também é muito explorada em Brás Cubas, porque o Brás Cubas sabe, e o Machado também, obviamente, porque o Brás Cubas nada mais é do que um alter ego ao avesso do Machado, mas o Brás Cubas ele sabe que o escritor ele não aguenta ler um texto em que os capítulos tenham 20, 30, 40 páginas. Então, alguns capítulos dele tem um parágrafo, 2 parágrafos, 1 página e meia. Ele já espera que o leitor fácil, que o leitor menos crítico, vai ler aquilo e vai gostar, porque os capítulos são curtos, eles engajam e etc e tal. Mas um leitor crítico, ele já vai perceber que o Machado não tá ali de bobeira. A verdade é que, enquanto o Machado ele satisfaz muito bem os gostos do público, ele tá ali mostrando que a gente pode sim ter a nossa voz, manter a nossa integridade artística jogando o jogo do mercado. O desafio dos escritores contemporâneos é exatamente esse: produzir algo que impacte o leitor quase que imediatamente, que tenha uma repercussão comercial e que seja valorizado, tenha aprovação social, mas ao mesmo tempo que não se apague a sua visão artística, que evidentemente pode não ser a visão mais popular e imediata possível. Acho que quando a gente encontra esse meio termo, a gente pode produzir coisas fantásticas, coisas que são extremamente agradáveis para a leitura, mas ao mesmo tempo que são capazes de responder àquilo que a gente produz, aquilo que a gente quer produzir. A verdade é que ser artista e ser escritor não é fácil, nunca vai ser fácil, e como a gente vive, de novo, nessa sociedade do palco, a concorrência é muito forte. Gente, não vamos ser ingênuos aqui. Eu sou escritor, ou minimamente quero ser escritor, escrevo. E por que vocês acham que eu criei esse canal? Se não foi para promover a minha imagem, para quando eu querer publicar um livro, eu pelo menos ter algumas vendas. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu não tô perdendo a minha integridade como artista vindo aqui. Porque antes de ser artista também eu sou professor. Eu tô me formando como professor. Eu quero dar aulas, eu quero ensinar, eu quero falar sobre a minha paixão. A relação de literatura e educação andam lado a lado. O escritor como educador não é visto de forma recente, cara. Isso tá desde Platão. Claro que eu peguei um gosto de vir, montar o meu tripé, colocar meu celular ali e começar a falar com vocês, de escrever o meu roteiro. O que eu só não gosto mesmo é de editar. Editar é um saco. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho algumas coisas relacionadas ao canal, algumas coisas da minha prática de estudos. E é isso.